Conhecimento sem amor. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, começando no verso 1. Ali nós teremos a situação que vamos comentar um pouco nesta noite. Lemos assim, 1 aos Coríntios 8, começando no verso 1 e vamos ler até o verso 13. Sabemos que a igreja de Corinto tinha muitos problemas. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, depois da saudação que faz àquela igreja, ele diz que ele sempre ora pelos coríntios, que ele agradece a Deus pela vida deles, e diz que naquela igreja não falta nenhum dom espiritual, ou seja, eles têm todos os dons espirituais. Apesar de ter todos os dons espirituais, porque os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo a cada um de nós, de acordo com a graça de Deus, não é por merecimento de nossa parte. É capacitação que vem de Deus para que nós desenvolvamos a sua obra aqui na terra através da igreja. E a igreja de Corinto, então, ela tinha todos os dons espirituais. O Espírito Santo tinha contemplado os membros daquela igreja com estas capacitações. Mas o que acontece, apesar disso, eram muitos os problemas. E o apóstolo Paulo escreve essa primeira carta para também tratar destes muitos problemas. Já falamos um pouco disso na quinta-feira, nas nossas quintas-feiras também. Um dos problemas é esse que está aqui no capítulo 8, e nós podemos tirar lições para as nossas vidas. Vamos então ler o texto. Começando aí no verso 1, Paulo escreve assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca
vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Verso 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Este é o nosso texto. E percebemos bem a situação aqui, na igreja de Corinto, como em todas as igrejas, há irmãos mais experientes e irmãos menos experientes. Irmãos que têm mais conhecimento acerca das coisas espirituais e irmãos que têm menos conhecimento. Há irmãos mais maduros, portanto, e irmãos ainda novos na fé, que irão crescer ainda na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Corinto havia esses dois tipos de irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A cidade de Corinto era uma grande cidade da época. Seu comércio era forte, conhecido no mundo da época. E também por causa da posição estratégica onde Corinto estava. E na questão espiritual, na questão religiosa, a cidade de Corinto ela era também muito idólatra. E ela tinha vários templos dedicados aos seus deuses. E nas cerimônias, nos sacrifícios que eles faziam a seus deuses, eles pegavam animais, aqueles animais eram sacrificados, e depois a carne desses animais era vendida e servia de alimento normalmente. Às vezes eles se alimentavam ali mesmo, nos templos de seus ídolos. Quando alguém se convertia ao Senhor, acostumado àquele ambiente, o que acontece? Esta pessoa, à medida em que ela ia aprendendo acerca de Cristo único e verdadeiro Senhor, ela ia se fortalecendo mais na fé em Cristo. Havia, inclusive, aqueles que sequer participaram destas coisas por terem vindo de outras cidades ou do próprio judaísmo. Então, a situação era esta, conforme nós lemos. E, por enquanto, nós nem vamos olhar aqui para o verso primeiro, que será o foco nosso principal, mas começando aí no verso 2, nós já lemos desde agora: quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo sobre sequer um único assunto. O apóstolo Paulo começa falando isto para que os crentes que se consideravam fortes na fé ficassem cientes que, apesar do conhecimento que eles tinham, eles não eram os maiores conhecedores. Havia em algum lugar alguém que sabia mais do que eles. Agora, importante, no verso 3, Paulo ressata: mas quem ama a Deus, este é conhecido de Deus. E Deus conhece o nosso coração, sabe o que vai em nós em termos de
acolher ou desprezar as outras pessoas. Ele faz essa introdução para falar, olha, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, o que nós sabemos que é verdadeiro? Ídolo não significa nada no mundo. Só existe um Deus. Então, tudo começa por aí. E mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e eles de fato são feitos deuses por aqueles que assim os consideram, embora sejam falsos, embora não tenham nenhum poder, mas por aqueles que os adotam como deuses, eles são deuses. Então, há muitos deuses e muitos senhores. Se nós esquecermos de forma bem específica estes ídolos que Paulo está se referindo, na nossa vida, se não tomarmos cuidado, nós vamos ter senhores, muitos senhores. E estes senhores, ora, ocuparão o lugar de deuses na nossa vida, se eles estiverem em primeiro lugar, se nossa preocupação estiver voltada para eles. Então, não é nem mesmo um assunto apenas dos dias de Paulo em relação àqueles ídolos, mas se não tomarmos cuidado, nós podemos ter ídolos nos nossos dias. Porém, qual que é a verdade? Só há um Deus, nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo fala, olha, eles até são deuses lá porque as pessoas os consideram, mas Deus verdadeiro, só um, é o que ele diz no verso 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Ele é o Criador, o sustentador de tudo. E é para ele que nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Sabemos que sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Porque sabemos, conhecemos das Escrituras, da Palavra de Deus. Capítulo 1 de João relata isto, quando fala do Verbo, quando fala de Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Bom, mas aí Paulo fala, nem todos têm esse conhecimento, que só há um único e verdadeiro Deus, e quando eles se voltam para Deus, muitas vezes eles trazem seus medos ou de repente podem se sentir ameaçados pelos deuses a quem eles serviam e que de certa forma não se libertaram totalmente em termos de influência. Às vezes permanece aquele medo de sofrerem alguma consequência de tais deuses. Era um erro por falta de conhecimento de crentes novos em Cristo que viviam aquele ambiente de idolatria. Mas Paulo diz no verso 7, contudo nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, ou seja, se eles se alimentarem de carne sacrificada aos ídolos, eles vão fazer isto com medo. Eles vão fazer isto com a consciência pesada, como se fosse um sacrifício idólatra. Então, ele diz lá, como a consciência deles é fraca, fica contaminada. E por que Paulo diz isto? Já que não são deuses, já que aquela carne sacrificada a ídolos também não tem qualquer valor para quem tem a Jesus, porque Paulo fala que, por terem a consciência fraca, ela fica contaminada. Porque o que não é feito por fé, de fé, é pecado. Tudo que nós não fazemos com segurança no nosso Deus, quando nós fazemos alguma coisa assim, receosos se deveríamos ou não fazer, nós estamos
pecando, ainda que aquilo venha a não ter qualquer problema na consciência de quem faz, se ela o está acusando, para ele aquilo é problema, para ele aquilo é pecado. E fazer com este incômodo é pecar. Então, Paulo diz que eles fazem isto quando fazem com a consciência fraca. E estas carnes sacrificadas a ídolos, elas eram populares e iam para mercados, inclusive. No verso 8 ele diz: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Paulo deixa isto bem claro aqui, porém, ele fala só que nem todo mundo sabe disso. E aí ele fala aos que dominam esse conhecimento: tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês que têm esse conhecimento não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. E por que ele diz isto? Ele explica no verso 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, e olha lá, hein, num templo de ídolos ainda, a pessoa poderia dizer: isso não tem problema algum, posso comer até mesmo aqui num templo de ídolo. Aí ele diz: essa pessoa não será induzida a comer do que foi sacrificado a ídolos? Aquele que comeria com peso na consciência, ainda se ele não comeria, ele diria: o outro irmão tão experiente está se alimentando desta carne sacrificada a ídolos, então eu também vou me alimentar. E ele se alimenta e peca. Por quê? Porque a sua consciência o acusa. Só que ele está seguindo o exemplo do outro que diz: não tem nada a ver. O apóstolo Paulo, então, chama a nossa atenção para o fato da nossa responsabilidade. A responsabilidade que temos uns perante os outros. Então ele diz no verso 11: assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, e eu ainda acrescentaria aqui, a quem ele se entregou, porque o crente fraco se entregou a Jesus, ele é destruído por causa do conhecimento que aquele que se considera forte e que pode ser livre em Cristo causou, por causa do conhecimento que você tem. É esta a situação, é isto que o apóstolo Paulo diz aqui. E olha, importante, no verso 12 ele diz: quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Sabe o que nós temos em resumo aqui? E aí nem vamos ler o verso 13 por enquanto, não vamos repeti-lo novamente, né? Sabe o que Paulo está dizendo numa situação como estas? Peca o forte e peca o fraco. Peca aquele que acha que em Cristo ele é livre, ele não está preso a coisas que não vão interferir na sua comunhão com Cristo, mas ele peca porque quando procede dessa forma, ele derruba um crente inexperiente. A situação em si, ela está bem longe de nós, era uma realidade da igreja aos Coríntios. Esta situação, ela era comum na realidade da igreja de Corinto. Por exemplo, na época lá em Jerusalém, esta não era uma realidade. Eles não tinham esse problema, porque o povo de Israel já era historicamente um povo que servia a Deus, o povo escolhido por Deus para dele trazer Jesus. Mas nós temos situações semelhantes, situações onde podemos trazer o mesmo ensino para ser explicado, a fim de que tomemos cuidado. Mas a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que um crente maduro, um crente experiente, pode, de repente, pecar, cair em pecado, se não agir
em amor, se não pensar na outra pessoa, se de repente não estiver disposto a sofrer alguma perda ou a renunciar a algum privilégio, vamos falar assim, algo que gostaria, em virtude da queda de um irmão seu mais fraco. Então, o assunto ele termina tendo sim bastante a ver conosco quando nós aplicamos as situações no nosso dia. O primeiro verso do capítulo 8, na última parte, nós lemos assim: o apóstolo Paulo diz: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. A situação que nós apresentamos, por si só, já explica este verso do apóstolo Paulo. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Que nós temos lá no verso 1 de forma completa. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, é o que Paulo vai falar, sabemos que todos temos conhecimento. Ou seja, aquilo era do conhecimento de todos eles. Todos sabiam o que estava acontecendo. Nos nossos dias, há situações que todos nós também temos conhecimento. E aí, Paulo continua, e é nesta parte que está aquilo que nós tomamos aqui como ser o nosso verso, como sendo o nosso verso principal. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Vamos, então, pensar um pouco com relação a estas coisas. Bom, conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O apóstolo Paulo não está falando que o conhecimento é mau. Ele, assim como ele também não fala contra a lei, quando diz que se nós não conhecêssemos a lei, ou se a lei não existisse, não haveria pecado, mas ela nos mostra os nossos erros. A lei é boa, mas algumas pessoas poderiam chegar à conclusão que não é bom ter lei porque ela nos acusa. O conhecimento aqui está mais ou menos nesta mesma situação. Por isso ele fala, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E é aí que fica o nosso assunto bem mais importante para cada um de nós. Paulo diz lá no verso 9: tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Jesus certa vez disse: é inevitável que venham os escândalos. Eles virão, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Então o próprio Jesus já nos alerta para que pessoas novas na fé não sejam afastadas de Cristo, não sejam destruídos ou destruídas nesse sentido. Então, lembrando o verso 12, quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. Ora, o fraco peca, o forte peca também. Nenhum de nós pode se orgulhar, nenhum de nós pode se ensoberbecer. Pelo contrário, o que nós precisamos é de vigiar e orar, porque no fim os dois são fracos, os dois estão sujeitos ao pecado. Mas sabe por quê? Porque falta praticar o amor. Daí o nosso assunto: conhecimento sem amor.
Conhecimento e outra qualquer coisa sem amor é problema. E no caso do conhecimento, ele sem amor provoca orgulho, provoca soberba naquele que o detém. Então temos aqui conhecimento e temos amor no nosso assunto. O conhecimento é importante, aliado a outros fatores, ele produz avanço, crescimento, progresso no âmbito espiritual. O conhecimento de Deus e de sua vontade nos livram de cometer erros, de cometer pecados. Ora, o apóstolo Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós quisermos ser fiéis e andar nos caminhos do Senhor em santidade, nós precisamos do conhecimento. No Antigo Testamento, texto muito conhecido nosso, Oséias 4, verso 1, nós lemos Deus, através do profeta Oséias, falando ao povo de Israel: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. Qual é a acusação? E nós já até pregamos com base nesse texto. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra. Então, olha, primeira coisa antes de avançarmos nesse verso: fidelidade, sermos fiéis a Deus, sermos leais a Ele. O que Deus estava falando para o povo de Israel: desapareceram da terra. Fidelidade, o ser fiéis a Deus, e o amor. E olha, coisas bem ligadas, porque quando nós amamos, nós queremos agradar o objeto do nosso amor, aquele a quem amamos. Mas se a fidelidade e o amor desapareceram da terra, como é que fica? Deus então chamou Oséias para alertar o povo de Israel. E ele continua: como também o conhecimento de Deus. Imaginem como estava Israel. Não era fiel, não amava nem a Deus nem a seu semelhante, e faltava conhecimento de Deus. Se falta o conhecimento de Deus, começa a faltar as outras coisas. Daí o alerta de Deus ao povo de Israel, um alerta que serve a cada um de nós também. Quando você começar a dar mancada, quando você começar a tropeçar, começar a não ser tão mais fiel como era antes, isso aqui não tem problema. Fidelidade está ficando de lado, está desaparecendo da sua vida. Se a fidelidade está desaparecendo, o amor também está desaparecendo. E isto pode ser por causa da falta do conhecimento de Deus. Falta do quê? Do exame das Escrituras, de estudar a palavra de Deus. Às quintas-feiras, muito menos pessoas estudam a Bíblia conosco, muito menos do que aos domingos. E o estudo bíblico é muito importante. Queira Deus você esteja fazendo isto sozinho, mas a falta de conhecimento leva ao pecado. E é isso que nós temos na sequência de Oséias, ali neste capítulo 4. Nós lemos lá, e eu não coloquei aí porque eu queria apenas referenciar isto, porque estamos falando sobre a importância do conhecimento, de forma geral e de forma específica do conhecimento de Deus, do conhecimento do nosso Deus. Ele se revela a nós. Nós precisamos conhecer aquilo que ele revela acerca de si e da sua vontade a nós, dos planos, dos propósitos, inclusive, que ele tem para nós. Precisamos conhecer. Senão, como é que estamos servindo àquele que consideramos como único e verdadeiro Deus nas nossas vidas? Então, lá em Oséias, no capítulo 4, depois desse verso
1, assim de forma bem rápida, o que nós temos na partir do verso 2? Consequência de terem desaparecido da terra a fidelidade, o amor e o conhecimento de Deus. Olha o que acontece, a partir do verso 2. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Deus fazendo uma acusação àqueles que eram responsáveis por ensinar o povo, e o povo de Israel exercer influência em toda a terra, porque eles eram conhecidos como povo de Deus, único Deus. Eles eram monoteístas, adoravam apenas o Senhor, pelo menos em termos de conceito histórico, porque erraram bastante também nesse sentido. Então, no verso 5, vocês tropeçam dia e noite, os profetas tropeçam com vocês, por isso destruirei sua mãe. Está falando da cidade aqui, falando de toda a estrutura deles. E aí nós sabemos, vem exílios e etc. Bem, no verso 1, nós temos, então, a fidelidade, o amor e o conhecimento de Deus desaparecendo. E aí, o que acontece? Verso 6, também bastante conhecido nosso, qual que é a consequência? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha a importância do conhecimento. Deus fala através de Oséias: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Deus falando àqueles que tinham a responsabilidade de preparar e ensinar o povo para a adoração, para a vida que agrada a Deus. Então Deus diz aqui: eu também os rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Olha aqui, ignoraram a lei de Deus, ignoraram nos nossos dias a Bíblia, a palavra de Deus, porque é ali que nós temos a vontade de Deus expressa para nós. As consequências aqui, então, são consequências de quem ignorou, rejeitou o conhecimento de Deus. Então, que nós estamos dizendo, conhecimento é importante. O conhecimento, ele edifica. Aqui nós estamos lendo que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento edifica também, quando é acompanhado do amor. Conhecimento sem amor é que traz orgulho. Conhecimento sem amor é que pode não ter efeito algum. É por isso que eu disse que os dons espirituais têm a ver com isto. O dom espiritual do conhecimento, exercido sem amor pelas pessoas, que pode provocar na vida daquele que está passando conhecimento, é orgulho, é soberba, e ele vai dar mau testemunho. As pessoas não vão aplicar o conhecimento que ele passa a elas, porque elas não vão ver nele autoridade para isto. Então, o que nós vemos aqui? Que no âmbito espiritual, o conhecimento de Deus e de sua vontade são importantes, nos livram de cometer erros, nos ajudam, na verdade, a fazer a vontade de Deus. Nós ajudamos na construção da obra de Deus, na construção, na edificação de vidas. Conhecimento que tem base no amor. Por isso, Oséias nos alerta bastante nesse sentido. Conhecimento, portanto, é
essencial. Não vamos entender de forma incorreta essa expressão de Paulo. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Conhecimento, sem ser exercido no caráter de Cristo, ou seja, em amor às pessoas, este conhecimento é sim, ou chega a ser prejudicial. Tem tudo a ver com aquela situação que nós lemos aqui em 1 Coríntios 8, fazendo o fraco pecar, mas porque o forte já estava pecando antes. Olha como precisamos tomar cuidado. Dependendo do caráter da pessoa, o conhecimento traz orgulho. Aquele que o detém pode se ensoberbecer, se colocar num pedestal, se considerar mais importante do que as outras pessoas. Onde está o amor aí? Onde está a humildade? Onde estão todas as demais características daquele que serve a Deus segundo o fruto do Espírito, o resultado da ação de Deus em nós? Sabe o que significa? Por mais que sejamos especialistas em algo, precisamos ser humildes, pois ninguém sabe tudo sobre tudo. E o conhecimento também não torna ninguém mais importante do que as outras pessoas, nem mesmo naquilo que ele conhece. Por quê? Se ele tem este conhecimento, falta outro que quem detém é outra pessoa. Isso vale nos mais diversos campos e, claro, também aqui no nosso assunto espiritual, nós como servos de Cristo. O conhecimento como um dos dons espirituais, ele participa na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, no crescimento de todos, cada um contribuindo para o crescimento de todos. Nós temos sempre agradecido a Deus pela vida dos nossos professores de EBD. Hoje a irmã Lindiane trouxe o estudo ali em Mateus, o início do ministério de Jesus aqui na Terra. E olha a responsabilidade que nossos professores de EBD, professores de Bíblia, têm. Eles precisam de 2 dons espirituais, pelo menos. O dom do ensino, capacitação dada direto do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, e o dom do conhecimento. Eles precisam passar o que vieram a saber, o que vieram a conhecer. Agora imaginem esses professores se colocando em assim um nível de importância maior que as outras pessoas, porque eles estão passando conhecimento a elas. Que autoridade eles vão demonstrar perante elas quando o professor de Bíblia, ele ensina não apenas através das palavras, mas da própria vida? Se um professor de EBD não passa humildade, se ele não passa paciência, se ele não passa mansidão, ele não está ensinando nada a seus alunos, porque ensino apenas no aspecto intelectual, como um professor de matemática, um professor de português, um professor de biologia. Isso aí vai contribuir apenas intelectualmente. Tem, claro, o seu valor, como nós falamos. O conhecimento ele é importante em todos os campos, mas em relação à nossa vida espiritual, o conhecimento ele traz aspectos diferentes. Vamos pensar aqui no professor de matemática, como exemplo. Ele pode dar uma excelente aula, ser admirado pelos alunos, e o professor ele tem um pouco de ator, ou até bastante, porque o professor, quando ele dá aula, não necessariamente
ele precisa mostrar ali quem ele é, ele pode até representar. Eu mesmo dando aula de inglês durante muito tempo, anos atrás, eu era como um ator na sala de aula, representando uma série de coisas para chamar a atenção do aluno, mas em nada isso interferia no meu caráter. A matéria ensinada era o inglês, um professor de matemática, um professor de biologia. Tive um excelente professor de química que me fez gostar de química, porque ele era excelente em sua didática, na forma como ele ensinava. Eu não sabia nada acerca da sua vida pessoal, não sabia se ele era um bom ou mau caráter, não sabia se ele era alguém orgulhoso ou humilde. Ali na sala de aula, ele apenas dava aula. Isso não vale para o professor de Bíblia, isso não vale, esqueça agora nossos professores de EBD, isso não vale para você e para mim quando ensinamos algo a alguém. Isso não vale para você quando quer chamar alguém para repreender, para falar, olha, você não deveria fazer dessa forma. Sabe por quê? Porque a sua vida vai ser exposta. O seu caráter vai estar abraçando o seu ensino em termos de autoridade. É por isso que é muito importante o amor quando nós expressamos conhecimento. Então, percebam do que Paulo estava falando e como aquele nosso assunto de quinta-feira, ele é realmente amplo e vale para toda a nossa vida. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo transforme o nosso caráter. Nos nossos relacionamentos, nós precisamos de passar para as pessoas aquilo que Jesus fez em nós. E se em qualquer discussão o velho homem aflora, o que estamos passando para as pessoas? Peca o fraco, peca o forte. O conhecimento cristão, ele é muito importante na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da sua palavra, como é que eu vou discernir a vontade de Deus nas situações que eu vivo? Situações que às vezes são complicadas para aqueles que não conhecem as Escrituras. Você pode estar certo como aqueles crentes que se consideravam fortes estavam em relação a não estarem pecando naquela situação ao comerem carne sacrificada a ídolos. Mas eles estavam pecando porque não estavam cuidando dos seus irmãos em Cristo mais fracos, não estavam cuidando do crescimento espiritual deles, não estavam trabalhando antes a consciência deles em termos até mesmo de passar conhecimento para que eles fossem fortalecidos. Algumas pessoas, por falta de conhecimento e maturidade, seguem o exemplo de líderes cristãos, de pessoas mais experientes, digamos assim, que seria um tipo de mentoria. Você que é mais experiente na vida cristã, você que já caminha com Cristo há um bom tempo, que tem conhecimento também por causa do tempo que você vive em Cristo e com Cristo, você tem essa responsabilidade. Pessoas podem olhar para a sua vida e, quer queira, quer não, você é um tipo de mentor para essas pessoas. O mentor, crente mais experiente e que detém conhecimento, ele precisa demonstrar amor e compreensão por seu irmão, chamado por Paulo de fraco. Colossenses 3, verso 12, o que nós lemos. Portanto, como povo escolhido de Deus,
santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Olha o que Paulo está escrevendo aos Colossenses. Nem é simplesmente compaixão, mas profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Por quê? Se temos elevado conhecimento acerca de Deus, por exemplo, por que vamos deixar de lado a humildade que está aqui? Nós lemos aos Colossenses. Por que vamos deixar a humildade de lado? Ou quando alguém demonstra ignorância para nós, por que vamos perder a paciência com esta pessoa? Que lemos no verso 14 do mesmo Colossenses 3. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É assim que nós devemos conduzir a nossa vida. A base é o amor. O apóstolo Paulo nos ensina muito. Conhecimento sem amor leva ao orgulho e destrói. Ao invés de construir, destrói, faz o crente fraco cair, pecar. E em Oséias nós lemos: a falta de conhecimento leva o povo de Deus à destruição. Já o conhecimento praticado em amor, ele edifica neste relacionamento de amor, de alegria, de paz, de mansidão, de paciência, domínio próprio numa hora de dificuldade, de desavença, de opiniões contrárias. Lembrando, como lemos no verso 2, ninguém conhece tudo, não há motivo para soberba. Imaginem Jesus, se alguém tinha motivo para falar: olha, venham a mim porque sem mim vocês não são nada. Olha, a forma como Jesus fala, venham a mim, ela é humilde, ela é mansa, ela atraía as pessoas. E ele realmente, Deus, o Deus Filho, sabia todas as coisas. Mas como passou com mansidão, como passou com humildade. Inclusive ele fala: aprendam de mim que sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. O orgulhoso não tem descanso na sua alma. Primeiro que ele é rejeitado pelas outras pessoas. Ele não é querido em nenhum lugar, em nenhuma roda. Aos poucos as pessoas vão saindo, porque ninguém suporta aquela pessoa, primeiro, que sabe tudo, que sempre tem uma opinião sobre tudo, e que faz questão de se colocar como alguém que sabe tudo, às vezes até querendo diminuir as outras pessoas. Vamos lembrar: quem fere a consciência fraca de um irmão em Cristo peca contra Cristo. É o que nós temos lá no verso 12. Vamos lembrar mais uma vez aqui, verso 12. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. É assim conosco. Por isso precisamos tomar cuidado. Quando você estiver falando da vida de alguém, cuidado. Como tem pessoas que falam da vida das pessoas, das outras pessoas. Como tem gente que fica salientando os defeitos das outras pessoas. Mais ou menos assim: não é que eu queira falar, mas... Você, crente forte, cuidado. Se for o caso, vai a outra pessoa, trabalha na vida dela, ore por ela, não fique espalhando as coisas erradas que ela faz. Temos muito a aplicar nas nossas vidas. E olha, fica na minha cabeça, que não sai da minha cabeça, sabe o quê? Esse assunto da bebida alcoólica. Muitos crentes falam: não tem nada a ver e tudo, mas que prejuízo você está causando na vida das outras pessoas? Porque podemos sim pegar esse texto como base para não ligar em relação à bebida alcoólica, mas
além disso fazer mal para você, porque você pode sim ficar dependente daquilo e aquilo vai se tornar o seu Deus. Ora, por mais que você tenha domínio próprio sobre a bebida, e as outras pessoas que te veem e não entendem da mesma forma como você, aquelas pessoas que entendem que a bebida alcoólica, por trazer tanta destruição, tanta calamidade, aquelas pessoas que entendem que não devem participar disso, devem se abster. Você pode estar contribuindo para que aquela pessoa enfraqueça na fé. Você não está pensando assim pelos caminhos do amor em relação àquela pessoa, como nós lemos em Colossenses 3, que o amor é o elo perfeito. Sem amor não há edificação. Sem amor não há crescimento. Tanto o fraco como aquele que se considera forte pecam quando o amor é deixado de lado. Precisamos dar mais atenção à prática do amor em nossos relacionamentos para que haja edificação do corpo de Cristo. Quando nos reunirmos, Paulo fala isso lá, quando está disciplinando os coríntios também. Quando nós nos reunirmos, quais são nossos assuntos? Do que falamos principalmente? Da vida dos outros? Ah, mas se não falar da vida dos outros, não tem assunto. Que tal olharmos para a palavra de Deus para fazermos dos assuntos coisas agradáveis, inclusive em termos de ensino, de entendimento? Bem, para terminar, deixa eu só comentar aqui um último assunto, uma última questão que precisamos ficar ligados, relacionado a conhecimento que é importante, mas que tem que ser praticado na base do amor. Um outro assunto que exige cuidado é o trato para com questões imorais, polêmicas nos nossos dias. O conhecimento com amor é essencial aqui. Temos de ensinar a palavra para que as pessoas possam discernir e saber como agir às imposições do mundo presente. O mundo quer nos obrigar a pecar, o mundo quer que nós vivamos de acordo com eles, mas nós temos aí uma guerra, inclusive, no sentido de fazê-los entender, passar a eles conhecimento dos motivos pelos quais nós evitamos esses aspectos imorais que eles expandem tanto. Uma maioria ignorante à vontade de Deus. Oséias lá fala de ignorância em relação ao conhecimento de Deus. Uma maioria ignorante à vontade de Deus pode fazer valer leis contrárias aos nossos princípios ao serem manipuladas. Essa maioria pode ser manipulada e apoiar leis, inclusive imorais, indecentes, leis que destruam a família. Eles vão ser maioria, nós também apoiamos o sistema democrático, que é a vontade da maioria, mas olha o prejuízo da falta de conhecimento de Deus, o prejuízo que isso pode trazer. Temos de pregar o evangelho e ensinar as pessoas do mundo, mas em amor, para que haja edificação. Conhecimento em amor, aí há edificação. A igreja do primeiro século caía na graça do povo. Atos 2,47 fala sobre isso. Tinha a simpatia do povo. O que as pessoas do mundo acham de nós, Igreja de Cristo, nos nossos dias? Eles têm simpatia por nós? Ou eles não querem nem saber ouvir falar de crentes em Jesus Cristo, de igrejas cristãs?
Muitos não querem por causa do tudo que nós vemos aí no mundo. Igrejas dando péssimo testemunho, igrejas que muitas vezes nem são de Cristo por causa das coisas que ensinam e de seus líderes, mas igrejas que trazem um prejuízo tremendo ao conhecimento de Deus, do seu amor e da salvação que Ele quer para todos os povos. Se não agirmos dessa forma, se não fizermos isso, se não conhecermos Deus e a sua palavra, e é através dela que conhecemos Deus, e se não vivermos em amor na transmissão desse conhecimento às pessoas, e precisamos pregar o Evangelho, precisamos falar de Jesus, precisamos minar as forças do maligno, do inimigo de nossas almas. Se não fizermos isto, a maioria do outro lado vai fazer com que venha assim, como está na Bíblia, a perseguição a você e a mim, porque vamos nos tornar ilegais ao não cumprir aquilo que vai se tornar lei. Se não fizermos isso, chegará o momento em que viveremos num país de leis aprovadas que ferem nossos princípios. A perseguição será inevitável se decidirmos permanecer fiéis ao Senhor, se a fidelidade não desaparecer da terra, não desaparecer da sua vida e da minha, se o amor a Deus não desaparecer da sua vida e da minha, se o conhecimento dele não desaparecer das nossas vidas. Se quisermos permanecer fiéis e desafiar as leis que vão contra os princípios de Deus, vamos ter problemas. Prepare-se para isso. Para que não seja assim, vamos nos aplicar em ser servos fiéis ao nosso Deus, mostrar a diferença que nós somos, que nós fazemos. Vamos adquirir conhecimento, principalmente conhecimento de Deus, mas também conhecimento geral, mas sempre passar esse conhecimento em amor, em humildade, em mansidão, para que o propósito de Deus seja atingido, para que ganhemos mais pessoas para Cristo e para que a própria sociedade veja que nós temos razão quando nós falamos de família, de cooperação, de amor. Assunto sério, não? Sim, assunto muito sério. Mas nós vamos ficar por aqui. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que entendamos que conhecimento sem amor faz com que o outro e nós pequemos. Vamos ter responsabilidade naquilo, inclusive, que entendemos que não tem problema nenhum diante de Deus. O que a outra pessoa pensa sobre isso? Ler, eu disse que leria mais uma vez no final, quando nós terminássemos este verso 13 de 1 Coríntios 8. A conclusão de Paulo, que é uma renúncia, irmãos, em amor a outras pessoas. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. O que Paulo está dizendo é melhor evitar as coisas que façam meu irmão tropeçar. A Bíblia é tão clara para você que se considera forte. A Bíblia é muito clara em favor de Cristo, tendo o caráter dele, encabeçado pelo amor. Vamos nos lembrar da sua palavra. Amém.